Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos, tá? Ao evento Renda Mensal com Investimentos. Meu nome é Pedro Salles e hoje eu vou te ensinar como você vai conseguir gerar um fluxo mensal na tua conta, um pagamento, um Pix, sem você ter que trabalhar. Eu já vi que tem uma galera por aqui, tem gente do Rio também. Ô Amanda, pode mandar as perguntas sim, tá? Eu vou tentar responder todas aqui. Caso eu não consiga, me manda um direct, enfim, deixa um e-mail aqui, que querendo ou não, eu ou minha equipe, a gente vai dar uma olhada e a gente vai conseguir responder com calma, tá bom? Já coloca também a cidade que todo mundo tá falando. Minas, São Paulo. Ô Márcio, daqui a pouco eu quero ir pra Salvador, tá? Deixa umas dicas aqui pra mim também nos comentários, por favor. O que tem de bom pra fazer, o que tem de bom pra comer por aí. Eu tô vendo que tem diversas profissões também, né? Ô Júlio, eu tenho um tio advogado, cara, que ele também tava satisfeito com a profissão. Depois me fala qual área do direito ele trabalha. Querendo ou não, a profissão tá um pouco saturada mesmo. Enfim, muitas pessoas estão mudando e tentando se reinventar, principalmente a partir de investimentos, né? Ô pessoal, eu vou ler a pergunta da Amanda aqui, eu acho importante, enfim, antes de começar a live, até porque deve ser uma dúvida comum de todo mundo, né? Ela botou: Pedro, já tentei investir meu dinheiro em vários lugares para conseguir uma renda extra, mas sempre tenho mais perdas do que ganhos. O que posso fazer? Amanda, eu te entendo, tá? O Brasil já é um país difícil de investir. A gente tem um problema a cada dia. Aí você chega em casa, cansada do trabalho, e ainda tem que estudar sobre investimentos. Então, você tem três opções no final das contas. Você pode deixar na mão de alguém, ou seja, terceirizar, tá, a função, o que, se a pessoa fizer um trabalho ruim, vai te prejudicar. Você, ao invés de descansar, pode estudar sobre investimentos, o que também é uma opção. E você pode investir sem realmente saber direito o que você está fazendo, o que é a pior entre as três. Mas eu vou te dar uma quarta opção aqui, tá? Espera, pega um papel, um lápis e se mantém aqui na live. Qualquer dúvida, pode me perguntar aqui, que eu vou ficar quanto tempo precisar. E depois de assistir tudo, com certeza você vai ter muito mais clareza na tua jornada de investimentos de renda extra. Eu vou também responder da Fernanda, que é importante. Ela perguntou se consegue pegar a estratégia e replicar fora do Brasil. Ô Fernanda, se você fizesse essa pergunta 3 meses atrás, não seria muito possível. Mas agora o Brasil tem uma conta chamada CNR, que é a conta de não residente. Então os brasileiros que não são residentes em outros países, eles estão em outros países, eles têm acesso aos investimentos daqui sem tanta restrição. Então você pode sim replicar a estratégia e também, caso você queira em dólar, né, por exemplo, diretamente no mercado americano, seria ótimo, é melhor ainda, né? A gente tem tanto a rentabilidade quanto a variação do dólar. Galera, o que você vai ver aqui hoje, tá? O que é o método e o que não é o método, as principais dores, né, as dores comuns dos investidores, algumas quebras também de paradigmas, o próprio método, o RMI, o Renda Mensal com Investimentos, e alguns casos que eu tive aplicando o método, principalmente, tá? Eu vou iniciar a live agora, tá? Depois das perguntas, efetivamente conteúdo, e eu vou começar de uma maneira bem categórica, tá? Eu vou te ensinar a fazer uma renda extra, um salário, todo mês, sem você ter que trabalhar, a partir de investimentos, tá? Se você chegou até aqui, a promessa que eu fiz parece ser muito boa para ser verdade, né? Mas fica tranquilo que não é nenhum curso de opções binárias. Isso é um golpe com cara de investimentos. Não é também nenhum tipo de day trade. Porque eu acho que o trader lucrativo, ele precisa de muito tempo para conseguir ser bom e aí realmente ter uma constância no longo prazo. Eu acho que a pessoa que está assistindo isso aqui não está disposta a tomar tanto tempo. E geralmente o trader lucrativo não está dando um curso na internet. Ele está dentro do BTG, do Itaú, do JP Morgan, operando na mesa de operações desses caras. E muito menos isso aqui é alguma coisa envolvendo aposta, tá? Isso, diferente de opções binárias, é um golpe com cara de golpe. Eu vou te ensinar um método que você vai conseguir ter uma renda líquida, ou seja, sem imposto, caindo na tua conta a partir de investimentos. Investimento de verdade, tá? Os dois pilares vão ser ações e rendas fixas. Eu vou responder a pergunta do Matheus também, que é importante. Pedro, invisto em FIIs para ter uma renda todo mês. Você acha que faz sentido? Ô Matheus, eu vou te responder essa pergunta aqui e vai parecer meio doido também o que eu vou falar, tá? E a afirmação em si. E você tem que buscar a renda mensal sem ter que vislumbrar a renda mensal de primeira, tá? Ou seja, toda vez que a tua cabeça surgir a frase quero renda mensal e vou investir em tal coisa, for feita,
99% vai dar problema. Na verdade, a frase tem que ser: esses investimentos aqui são bons e por isso, dentre esses bons, eu vou selecionar os que pagam mensal. Você entendeu que a ordem importa? Então, Matheus, baseado no que eu falei, agora eu não colocaria em fundo imobiliário, tá? Toda vez que o mercado financeiro te dá alguma coisa, ele tira do outro lado. Se ele te deu renda mensal, ele vai te entregar volatilidade, que é a variação. Por que isso? Porque o fundo imobiliário é negociado em bolsa, né? Então a variação é alta. Eu posso aplicar, por exemplo, amanhã R$100 em um fundo imobiliário ou uma carteira de fundo imobiliário que seja, e a carteira ou o fundo pode estar na semana que vem 90. Concorda que eu vou receber o meu aluguel do fundo imobiliário em cima de R$90? Agora, o ponto principal, a gente vive um país que na maioria das vezes a performance dos fundos imobiliários é ruim. Por que isso? Porque a Selic, os juros, por exemplo, hoje está a 15%. Sabe o que isso quer dizer? Que toda vez que eu pego dinheiro emprestado de algum lugar, independente financeira, banco, vai ser 15%, que é a Selic, os juros, mais alguma coisa. Se eu financio um carro, 15% mais alguma coisa. Um empréstimo, 15% mais alguma coisa. Um imóvel, 15% mais alguma coisa. Agora, se é caro para mim, Pedro, pessoa física, imagina para um conglomerado, para um shopping, para um galpão logístico. Imagina você sendo dono de um shopping, tendo que pegar um dinheiro emprestado a 15%, rentabilizar em cima desses 15% e colocar o teu projeto para render acima disso. Sem ter tantos benefícios como uma pessoa física, né? Como, por exemplo, o Pedro. É difícil, né? Como é que esse cara toma crédito para expandir? Não toma, né? Então, os fundos imobiliários são justamente o quê? São esses caras que eu falei. Conglomerados, shoppings, galpões logísticos. Isso acontece porque os juros, aquilo que eu falei que está 15%, é como se fosse uma âncora para a inflação. Toda vez que aumenta os preços, ou seja, a inflação está lá em cima, os juros pegam essa inflação e tenta descer. Você lembra de algum momento dos teus 30, 20, 40, 50 anos de vida, alguma vez em um período médio, que os preços diminuíram? Ô Danilo, eu também nunca vi não, tá? Ou seja, os preços sobem sempre, os juros têm que estar altos sempre. Os fundos imobiliários em baixa toda hora, não dando muita margem para crescimento. Então, Matheus, respondendo de novo a tua pergunta, eu não acho que é a melhor opção de todas, não, tá? Eu acho que o fundo imobiliário, sim, pode ser um investimento interessante, mas dado o cenário que a gente tem no Brasil, não é a melhor alternativa para a gente ter uma renda mensal, tá? Eu vou responder também aqui a pergunta do Edilson, que eu acho interessante para vocês me conhecerem um pouco mais. Ele falou: Pedro, você é um consultor de investimentos, um agente autônomo, um assessor? Ô Edilson, obrigado pela pergunta. Depois me diz aqui se você está gostando da live. Eu vou responder dando uns passos para trás, contando um pouco sobre o que eu fiz para chegar até aqui. Tá? Primeiro, quem é o Pedro Salles? A minha história do mercado financeiro começou meio sem querer. Eu não sou de família rica, não foi uma indicação de nenhum livro, ou algum tio meu da infância que falou para eu ser de mercado, ou algum filme que eu vi, por exemplo. Eu entrei quando eu cursava administração na Rural, que era a Baixada Fluminense do Rio. Uma menina que era caixa do Bradesco virou para mim e disse que era só tirar o CPA-10, que é a certificação mais básica de todas, para eu conseguir entrar num banco. A gente vai guardar essa informação e pular 2 anos para frente. Eu mudei de faculdade, tá? Eu estudava na UF, que é a Federal de Niterói, fazendo economia. Eu pegava todos os transportes públicos possíveis. Trem, metrô, barca, ônibus. 5 horas por dia só em transporte no total. O mundo parou, chegou a pandemia. Eu realmente não consigo falar se foi um dia específico, se foi uma semana específica. Mas eu pensei, se o mundo tivesse normal hoje, eu estaria no 5º período da faculdade, eu teria que procurar um estágio. O que eu teria no meu currículo? E a resposta foi uma página em branco. Foi 0, tá? Nada. Foi nesse momento que eu entendi que eu precisava mudar um pouco. Eu lembrei o que aquela menina da Rural me falou há 2 anos atrás, na época, claro, falando de 2020 para 2018. E nos 6 meses seguintes, depois do início da pandemia, eu comecei a virar um cara insano para estudo, tá? Para informação. A ideia de entrar no mercado financeiro entrou na minha cabeça como se fosse uma droga mesmo e não tinha mais como sair. Acabou que eu não tirei o CPA 20, que tem 500 mil pessoas com certificado. Eu tirei o CEA, o CGA e o CGE, que é um de especialista de investimentos, 2 de fundos e 1 de fundamentos e gestão de fundos, né? Para eu tirar o CGA e o CGE, no caso, o CFG vem primeiro. O CGA e o CGE, os dois têm menos de 10 mil pessoas. O CGE tem 6 mil pessoas no Brasil com certificado.
Foi mais fácil entrar no mercado financeiro, claro, depois disso. Todo estágio que eu entrava, ficou muito simples ali, o crivo era sempre positivo. Eu entrei primeiro numa corretora chamada Orama, atendendo e-mail, telefone, chat, como se fosse um telemarketing mesmo. Eu mudei de função 3 vezes na Orama, e depois de 1 ano e 1 mês, meu chefe na época foi para outro lugar, um dos melhores bancos do Rio, que é genial, e ele me chamou para aumentar meu salário em 4 vezes. Depois de 18 meses, nesse local, eu fui chamado de novo para trabalhar no maior banco de investimentos da América Latina, que é o que eu trabalho hoje, para ganhar 50% a mais. Nesse ano, eu estava no meu último período da faculdade, tá? Nesse ano, eu sentava na mesa da faculdade e eu ganhava mais que todos os meus professores que me davam aula. Porque além do aumento de salário que eu tive, eu tinha a questão do bônus também, que era a pancada que eu dava no final do ano. Durante a trajetória, eu fui desenvolvendo o método RMI, que é o Renda Mensal com Investimentos, testando comigo, implementei com mais de 1.500 clientes e deu certo. Com mais de 1 bi de gestão que eu tive. 250 milhões na Orama, 300 na Genial e 600 milhões onde eu tô hoje. E começou a dar certo tanto para mim quanto para meus clientes. O fluxo mensal, a diminuição de risco, sem falsas promessas, principalmente. Agora, pode ficar tranquilo que você não vai demorar 6 anos para conseguir implementar um método da tua carteira. Nem ter que testar na tua própria carteira e dar errado. Muito menos gastar 15 mil reais com preparação, que foi o que eu fiz, com as certificações. Nem muito menos de 2.500 reais para conseguir passar nas provas. Tem que estudar e tem que passar ainda. É uma prova como qualquer outra. E desde antes do mercado financeiro, eu tinha testado algumas teses de investimento, né? Então eu já coloquei minha carteira quase toda em cripto, fazendo meu patrimônio virar uma montanha-russa, sendo que o meu momento de vida não era esse. Lembra da queda do Bitcoin em 2023, que teve uma queda muito abrupta? O Pedro de 2023 estava lá, tá? Mas o Pedro de 2025 também estava presente com o Bitcoin tendo essa elevação que teve nesse ano. A coisa importante para você saber no mercado financeiro, eu acho que a principal, é que a maior barreira não é a barreira técnica, tá? É a barreira de informação. Ou seja, as pessoas não investem nos ativos certos, não é porque elas não entendem, porque o entendimento é simples, é porque elas não sabem que existe. E depois que você entende, você vê que existe, fica tudo muito mais simples. Porque os conceitos são fáceis sim. Eu já coloquei a maior parte do meu investimento em dólar, podendo ter pego o melhor momento se eu fizesse parcelado, por exemplo, e fazendo um preço médio das entradas em dólar. Eu já quis uma renda todo mês. Aí eu peguei uma carteira recomendada de fundo imobiliário pronta, uma carteira recomendada de ação pronta, uma debenture, ou seja, um título de renda fixa muito longo. E a grande verdade é que as estratégias não são ruins, mas a afobação de alguém que está começando, acho que a emoção mesmo, quando toma conta, faz a gente se perder. E principalmente o desconhecimento. O método RMI não vai te obrigar a fazer grandes análises. Cara, eu não quero que você calcule o EV/EBITDA, o PVP de uma empresa se você não vai ter tempo para isso. Eu não quero que você calcule a correção da inflação de um título de renda fixa e tire isso diante de curtir o tempo com teu filho, por exemplo. O método é para te dar informação mastigada, é para economizar o teu tempo. É uma otimização de estratégia para te dar mais rentabilidade no teu tempo livre, tá? Então eu entendo que você não queira tirar o teu tempo de lazer, principalmente, tá? Tirando para estudar ou, enfim, para tomar muito teu tempo para entender alguma coisa que não necessariamente você precisa fazer isso no teu trabalho principal, tá bom? Eu falei de maneira bem enfática de que você não vai ter que fazer porque eu imagino a correria que deve ser a tua rotina hoje. É complicado chegar em casa cansado do trabalho e ao invés de você dar uma atenção para tua família, você ver uma série da Netflix, ou descansar, você quer abrir um livro e estudar sobre investimentos. Ou ter que assistir 10, 20 vídeos no YouTube para tentar entender alguma coisa. Ou às vezes seguir aquele conselho do teu vizinho que descobriu uma cripto milagrosa com cara de cachorro que vai mudar a tua vida em 20 dias. E principalmente, fazer algum tipo de pergunta genérica no Google, tá? Por exemplo, por que eu devo investir em renda fixa? Por que eu devo investir em renda variável? Tá? Quais são os melhores investimentos? E principalmente, quais são os melhores FIIs para a gente investir? Tá? Eu acho que essa é a principal pergunta que a gente faz quando a gente quer uma renda mensal. E pessoal, é claro que o Google é a principal maneira da gente conseguir pegar um acesso rápido, mas mesmo assim, a quantidade de informação que a gente tem hoje no mercado acerca de investimentos, ela é muito grande, mas também muito falha, tá?
Eu acho que a gente tem que ter muita parcimônia ali quando a gente vai pesquisar sobre alguma coisa, principalmente, tá? Então, por exemplo, pesquisar os fundos imobiliários que mais pagam mensal pode ser uma boa alternativa para você começar? Cara, eu acho que pode sim. Mas isso pode te frustrar um pouquinho, tá? Por quê? Você realmente já ouviu falar de alguém que ficou rico com fundos imobiliários? Quer fazer um teste? Qual a carteira pública do teu influenciador favorito, tá? Da pessoa que você segue no Instagram, no YouTube, que tá ganhando de um CDB 100% CDI, tá? O que é isso? É a caixinha da Nubank, no longo prazo. Do Tesouro Inflação IPCA mais 7, será que a carteira de fundo imobiliário desse cara tá ganhando disso? Sabe qual é a resposta? Não tá. Zero. Nenhuma delas tá. A gente vai fazer outro teste agora. Na Forbes, a gente tem um investidor, que é o Warren Buffett, tá? Que também não investe em fundos imobiliários. Nem para renda, nem para valorização. Mas, Pedro, tá, o cara é americano, tudo bem. Vamos puxar um caso brasileiro. O maior investidor, pessoa física da Bolsa, que tem 4 bilhões de patrimônio, bastante coisa para distribuir, né? 4 bilhões. O Luiz Barsi também não tem fundos imobiliários na carteira, cara. O que você tem que entender aqui é que isso é um padrão, tá? Não é coincidência. Mas, Pedro, tudo bem, fundo imobiliário não é tão bom, mas e os imóveis? Cara, os imóveis eu acho interessante, tá? É claro que tem menos variação do que os fundos imobiliários, mas você pensa realmente em se capitalizar, pegar 300, 500, 1 milhão agora, ou um financiamento com juros de 15% ao ano e uma dívida nas tuas costas, ou aquela parcela inocente do consórcio, aquela pequenininha, que o gerente te vende ali, que você vai pagar em 20 anos para ser sorteado, por exemplo. Se o objetivo for renda extra, você não precisa gastar dinheiro agora, nem em consórcio, nem em financiamento. Muito menos tomar uma dívida, né? Que seria na parte do crédito no banco. Ou seja, imagina que você tem duas escolhas, tá? Você pode aplicar num fundo imobiliário 10 mil reais, tá? Que seja, que a gente vai colocar o IFIX aqui, que é o índice de fundos imobiliários, ou 10 mil numa debênture de IPCA mais 7, uma renda fixa, isenta. Ou até melhor que isso, vamos aplicar numa LCA de 95% de CDI, isenta também, tá? Sabe qual seria a diferença dos três cenários, do fundo imobiliário, da LCA e da debênture? A LCA renderia 98%, a debênture 108%, e o IFIX, que seriam representados pelos fundos imobiliários, de 25%. Mas, Pedro, tudo bem. A renda variável apanhou nos últimos anos, de governo ruim, teve pressão inflacionária, você jogou a teu favor, tá? A renda fixa, com certeza, ia rentabilizar muito mais. Cara, eu tenho um ativo, então, escondido de renda variável, não renda fixa, tá? Como você falou, que ninguém nunca escutou falar. Que somente as pessoas que realmente analisam o mercado de maneira mais profunda conseguem pescar. Com rendimento de 126% em 5 anos. Que paga todo mês ainda, tá? Sabe qual é a grande descoberta? Itaú. Viu que não é tão difícil assim investir, né? Um investimento básico que todo mundo pensa que paga todo mês, na grande maioria das vezes, sim, o investimento mais simples vai ganhar do mais rebuscado, ou que todo mundo fala, ou de uma renda variável que não paga tanto como a parte dos fundos imobiliários, tá? Mas, pessoal, eu entendo que a culpa disso tudo também, né, de investir, por exemplo, colocar o teu dinheiro mesmo em algum ativo que não seja correspondente ao teu perfil, não é tua, tá? A área de investimentos é uma das poucas áreas que quem fala não tem medo de não ser especialista ou validar, por exemplo, que já fez alguma coisa para botar a cara e falar. Quando eu busco, por exemplo, um nutricionista, tá? Eu procuro duas coisas. Eu procuro, primeiro, qualificação. Eu preciso saber onde ele estudou, o que ele fez, se tem graduação, se é mestrado, doutorado e tudo mais. E segundo, resultado. Mas resultado nos outros não basta. Ele tem resultado nele? Ele já pensou pela tua dor? Ele tem o shape que eu sonho, por exemplo? Para o médico, a mesma coisa. Para o educador físico, a mesma coisa. No caso dos investimentos, se o cara falar meia dúzia de palavras difícil, com um pouquinho de confiança, ele se auto-intitula especialista, investidor, consultor, planejador financeiro. Ou seja, o cara nunca pisou num banco ou uma corretora. O cara nunca assessorou ninguém. O cara não é economista. Ele também não tem nenhum tipo de certificação um pouquinho mais difícil do que CPA 10
ou CPA 20, ou não tem nenhuma dessas duas, tá? Esse cara que eu tô descrevendo tá se chamando de autoridade, indicando investimentos. É a mesma coisa que na época que eu construí a minha casa, ao invés de eu contratar o Felipe, que foi meu arquiteto, eu contratar o Marcelo, que estudou comigo no fundamental e se formou em geografia, por exemplo. Mas diz que sabe tudo de arquitetura, porque assistiu todos os vídeos do YouTube sobre o assunto, por exemplo. Ou porque ele fez um curso qualquer na Udemy de 10 horas sobre ser arquiteto. Você chamaria esse cara para construir a tua casa no meu lugar? Não chamaria, né? Então por que você deixa o teu dinheiro na mão de quem não tem bagagem para isso? É de se pensar, né? A gente às vezes está colocando o nosso bem mais precioso na mão de uma pessoa que não tem gabarito para isso, tá? Cara, além disso, a nossa criação também não foi feita para investimento. Na escola, por exemplo, você não teve uma aula de educação financeira, né? Para ajudar no orçamento doméstico, da tua família. Provavelmente também, na educação de 30, 40, 50 anos atrás, os teus pais também não tiveram nenhum tipo de educação financeira. Como é que eles passariam isso para você? Às vezes você tem uma pessoa do teu lado, um cônjuge, um familiar, enfim, que não liga muito para gasto e faz as despesas da casa como um todo aumentarem muito. Outras vezes você tem algum familiar que faz o orçamento errado. Então, por exemplo, é alguém que dá uma dica, né, indica alguma oportunidade, que na verdade é uma furada, por exemplo. Quem nunca entrou numa furada dessa, né? E eu não comecei sabendo também, tá, pessoal? Um dos meus primeiros erros no mercado foi acreditar que era muito fácil ganhar dinheiro quando eu entrei no mercado financeiro. Que o Leonardo DiCaprio no Lobo de Wall Street estava certo, tá? Então a primeira oferta que eu vi acontecer dentro do mercado, que foi trabalhada na corretora que eu trabalhei, na Orama, no início mesmo, foi Helg 11, que foi justamente um fundo imobiliário. O fundo caiu na abertura 20%. Deva 11, um fundo de agro, queda. JGPX 11, queda. Web3 11, que é um ETF de cripto, queda 70% em 6 meses, 1 ano. Teve um FDIC também, que é um fundo de crédito, Empirica Lotus, que reteve mais de 3 mil pessoas para resgate. E uma das mais icônicas foi a entrada alavancada de uma oferta de Eletrobras. A Eletrobras foi privatizada e as pessoas conseguiram multiplicar o patrimônio. Por exemplo, apliquei 50 mil reais, multipliquei em 20 vezes, me expus em 1 milhão. O mercado inteiro recomendando compra, os clientes entrando muito alavancados na oferta. O que aconteceu? O papel Eletrobras, tá, desceu nos primeiros dias. O pessoal tomou uma margem, um débito forte na conta de 5, 10%, um prejuízo que não podia tomar. Conclusão, muito cuidado com o que você escuta, de quem você escuta, onde você está colocando teu dinheiro. Alocação tem método, tá? Tudo que estiver fora da metodologia que a gente determinou, desconfie, que pode ser furada. Eu sei que às vezes seguir o que a gente se comprometeu a seguir, tendo uma oportunidade muito boa na mão, por exemplo, pode ser um pouco complexo. Às vezes a gente vai realmente desviando o olhar, mas não faça isso, tudo bem? Eu vou colocar aqui um estudo de caso, um depoimento de um cliente meu. Ô, Júlio, pro teu tio que é advogado, acho que vai ser interessante, tá? Que você perguntou no início. Eu lembro de um cliente meu que era advogado, tá? Concursado, que tem um escritório com custo de vida baixíssimo, tá? Vamos chamar ele de João, por exemplo. O João tinha menos de 40 anos, com 7 milhões na conta, tá? Ele virou pra mim e disse: Pedro, tive um burnout por causa do trabalho, já não tô mais feliz fazendo o que eu faço. Na verdade, meu sonho sempre foi fazer medicina. Eu achei meio estranho, tá? Mas tudo bem. Você acha que gerando uma renda passiva é possível pagar o curso? Pô, o cara com 7 milhões, tá? Eu falei: João, com a renda passiva é possível sim. Você vai pagar o teu curso, da tua esposa, dos teus 2 filhos. E se teu cachorro viver mais 6 anos, ele vira médico também, tá? O João vendeu a parte dele no escritório e hoje ele tá fazendo o que gosta. A esposa, o filho e o cachorro não quiseram fazer medicina, tá? Mas com a renda que sobrou, as 3 viagens por ano que ele queria fazer estão garantidas, no caso. E, Márcia, é uma brincadeira, tá? Eu não pensei em botar um cachorro pra trabalhar, não. Você pode ficar tranquila quanto a isso. Tá, mas o João, ele tinha 4 milhões... Ele tinha 7 milhões, na verdade, de patrimônio. E, pô, Pedro, eu não tenho 7 milhões, dá pra ter uma renda passiva também? Eu vou colocar o exemplo da Vanessa também, tá? Eu lembro de um caso de uma cliente minha que chegou pra mim no escritório de um agente autônomo, principalmente, que já é um pouco conflitado ali a relação, tá? O foco era completamente de renda. Ela queria uma renda passiva com 400 mil de patrimônio. Ela tinha muito crédito privado baseado em inflação, que é ruim para pagamento. Ela tinha muito título travado, né, muito longo, muito COI. Eu enxuguei a parte de inflação dela e aumentei a parte de juros, o que aumentou o pagamento, tá?
os COIs da carteira, eles deixaram de existir. Ao invés de acessar a bolsa por COIs, eu fiz comprar ativos diretamente via bolsa, ações, tá? Eu liquidei os fundos multimercados e alguns setipados também que ela tinha para aumentar a liquidez da carteira, para dar mais flexibilidade. O pagamento foi de 2.700 para 4.200, com a carteira rendendo bem mais do que ela tinha antes, né? Foi um aumento de mais ou menos 55%. Principalmente, cara, com a possibilidade de resgatar a carteira, para dar mais conforto para cliente, tá? Ou seja, ela foi de um investimento de menos de 1% ao mês de pagamento para mais de 1% ao mês. Isso estou falando de pagamento, tá? Eu não estou contando a valorização da carteira como um todo. Ou seja, antes ela tinha produtos muito longos, pagamento baixo, risco de crédito, né? Risco das empresas alto. Depois ela tem uma alta liquidez, um pagamento maior, uma valorização maior, fazendo simples, mas com método e com estratégia. Então, pessoal, a gente não precisa realmente ter muito dinheiro para conseguir investir. O método é o mesmo, tá? A única coisa que a gente vai ter de diferente vai ser o percentual. Então, tudo bem, o mesmo percentual vai ser para o conservador, para o moderado, mesmo se o cara tiver 10 milhões, 20, 30, 50 milhões, ou se ele tiver, por exemplo, 400 mil, 300 mil, 200 mil, tá? Em resumo, cara, eu não vou falar com um método aqui para você aportar 100 reais e depois de 45 anos, quando você tiver 90, você vai estar milionário para comprar o melhor andador da melhor loja de idosos da tua cidade, tá? Não é isso. Nem uma rentabilidade, por exemplo, de 20% ao ano, que nem a do Warren Buffett. Porque se tivesse descoberto isso, eu tava esquiando, provavelmente, em Zermatt, na Suíça, tá? Eu não estaria aqui falando para você, tudo bem? Nem também uma promessa de 500% ao dia, que nem o Tigrinho faz, tá? Ou algum tipo de site de apostas. Que vários influenciadores, principalmente que você segue, prometem, que é uma mentira, tá? Algo que não é investimentos. Os pilares que a gente vai fazer aqui no método são pilares com ações em rendas fixas, ou seja, eu vou te passar uma maneira de investir com o método RMI, de ganhos consistentes, com foco em ativos reais. E com esses ativos, eu vou montar um fluxo mensal na tua carteira. Eu vou combinar vários tipos de pagamento e vão ser esses pagamentos que vão formar um salário extra que eu comentei, né? Ou seja, a gente montaria um fluxo mensal mesclando tanto a renda fixa quanto a renda variável, tá? Sem compra de imóvel, sem ter que jogar roleta, tigrinho, sem ter que aplicar e se expor a fundos imobiliários, pegando tudo de positivo que a gente tem nas ações. Então, rentabilidade, valorização, dividendo, juros sobre capital próprio. Eu vou mesclar com a estabilidade da renda fixa, tá? Diferente do Barsi, por exemplo, eu não acho que é perda fixa, principalmente no Brasil, tá? Então, com entrega de pagamento mensal, trimestral, semestral, previsibilidade por causa dos juros e a inflação altos no Brasil, tá? Então, principalmente é isso que a gente conseguiria pegar junto com o método. Não necessariamente o fluxo tem que ser mensal, tá? Pode ser vários anuais, vários trimestrais, vários semestrais, que no final das contas, concorda que se a gente combinar certinho, ele consegue virar mensal. Mas isso você pode ficar tranquilo que eu vou dar para vocês, tá? Eu vou explicar como vai ser a metodologia de pagamento, como a gente vai escolher os ativos e qual vai ser o fluxo certinho. Ou seja, pessoal, com o método RMI, eu vou dividir tua jornada em 3 etapas, tudo bem? Primeira etapa, eu vou direcionar os conceitos básicos de como funciona o mercado brasileiro, tá? Então, por que o mercado funciona, como aumenta os juros e a inflação, quais são as siglas, né? IPCA, CDI, estranho, né? Parece uma sopa de letrinhas, no caso, soletrando do Luciano Huck também, né? Então, eu te coloco primeiro um apanhado do que seria isso, tá? Então, quando a pessoa começar a falar sobre investimentos, principalmente, e ela começar a soletrar, você não só vai entender, como também vai ter um senso crítico acerca disso. E se também fosse só isso, né? Se eu só explicasse sobre renda variável, cripto, fundos, nessa primeira parte, eu acho que isso você conseguiria fazer sozinho, né? É claro, não necessariamente você conseguiria rápido, né? Custaria um tempo, mas você poderia dar uma olhada, por exemplo, com uma semana ali, 2, 3 semanas de YouTube, pesquisar, entender e ter uma noção de investimentos, tá? É por isso que não vai ser só isso, claro. A gente vai para a segunda etapa, que vai ser um filtro. Então, vou pegar todos os investimentos que eu te ensinei, renda fixa, renda variável, fundos, cripto, todo apanhado, conceitos gerais, fundamentos de macro, e a gente vai fazer um grande filtro de investimentos, tá? Então, tudo que a gente viu, a gente vai pegar os que pagam mensal. Ou seja, a gente vai pegar todos primeiro que pagam e que você não deve investir, porque são ruins, como
os fundos imobiliários que eu falei, e os que pagam e o que você deve investir. E não necessariamente, como eu falei, o fluxo tem que ser mensal. Se eu caso os fluxos certinho, de várias entregas trimestrais, semestrais, anuais, ela pode virar mensal. A pergunta que surge vai ser, tá, Pedro, eu já sei os investimentos bons e ruins, mas o percentual de cada um, como é que ficaria? Se eu sou arrojado, se eu sou conservador, se eu sou moderado. Essa vai ficar, então, na terceira etapa, tá? Seria a etapa de montagem de carteira. Então, sabe os investimentos que a gente falou que são bons? Eu vou te ajudar, dependendo do teu perfil, a escolher um percentual para cada um e indicar os ativos. O que faz sentido ou não dentro da renda fixa e as suas escolhas. O que faz sentido ou não em ação. Os fluxos de pagamento de cada um. Onde achar isso, sem você que for fazendo grandes cálculos ou algum tipo de grande análise, traçar 30 gráficos para conseguir saber, tá? Essa última parte vai ser uma parte de consolidação, de sintetizar e aplicar tudo o que a gente aprendeu. E, novamente, você não vai precisar ser nenhum especialista para isso, nem tirar 2, 3 horas do teu dia para conseguir fazer isso, nem ter que estar dentro de um banco ou uma corretora enfornado e trabalhando 12, 14 horas para entender. Você vai conseguir fazer isso dentro da tua casa, com a tua experiência atual, principalmente com a tua profissão atual e com o tempo disponível que você tem. Ou seja, eu vou colocar um exemplo bem didático aqui para você entender e para ficar mais simples, tá? Se eu tenho, por exemplo, uma carteira conservadora para moderada, tá vendo no gráfico aqui em cima? Eu tenho um foco maior em renda fixa bancária, CDB, LC, LCA, considero a tua reserva de emergência aqui também. Um foco menor em renda fixa de crédito privado, e menor ainda em ações defensivas, tá? Ah, Pedro, mas eu não sou moderado ou conservador, eu sou arrojado. Tudo bem, tá? Sem problema nenhum. Eu teria um perfil arrojado com foco quase igual em renda fixa bancária e de crédito, mas também forte em ação. Nesse caso, ação defensiva e ofensiva, tá? Cara, não necessariamente, por você ser arrojado também, você precisa aumentar muito o percentual. Então, eu botei 45% em ações pagadoras, 55% em rendas fixas, tá? E 0% seria alternativo, FDIC, FI, FIP, que são investimentos que a gente não vai fazer aqui, tá? É claro que o percentual, como eu falei, de ações pode aumentar, tá? Mas também não é porque você é arrojado que você vai botar 100% em ação, 80%, 90%, tá? Não se vive só de ataque nisso. Nem o influenciador que fala pra você que investe só em ação, investe só em ação, tá? Ele tem alguma coisa com certeza em liquidez ali pra ele conseguir ter uma vida um pouquinho mais tranquila. Eu vou evitar você investir em produtos caros, tá? Caro tanto pro teu bolso quanto pra tua decisão. Você vai ter uma liquidez sempre muito boa e você também vai ter um acesso a investimento sempre rápido, ou seja, vai ter ali um recurso para você conseguir resgatar. Você vai também evitar custos desnecessários, taxas de administração, taxa de performance, alguma taxa embutida ali em uma oferta pública que alguém te indicou e não te falou e quando você entrou, você conseguiu ver que existia, tá? E o que isso tudo quer dizer na prática, tá? A gente vai evitar principalmente ações inadequadas, tá? COIs inadequados também. Fundos de investimento, como eu falei, que você não tem tanta transparência do que é para pegar uma taxa de administração quando você entra na oferta dele. Algum tipo de aposta, mas Pedro, aposta em investimentos, sabe aquela cripto, que é tudo ou nada, que alguém investe, falou, você fica rico ou você perde? Cara, isso é aposta, tá? Não investe nisso. Ou, por exemplo, dá uma pancada com o teu dinheiro ou vai acabar com o teu dinheiro. Esquece isso, tá? No mundo ideal, que a gente conseguiu aplicar, por exemplo, o método RMI, a gente teria mais qualidade de vida, principalmente, tá? Então, a pessoa ela conseguiria, por exemplo, ficar mais tranquilo nos momentos livres dela, tá? Imaginando que tudo deu certo, tá? Que a gente conseguiu sim implementar o método. Se você já está fazendo o método também, se já é meu cliente, pode falar nos comentários. Você já parou para pensar o que você faria se tivesse um dinheiro a mais na tua conta todo mês? Um salário todo mês, por exemplo? O que você faria com esse salário? Você faria a viagem dos teus sonhos? Você compraria, por exemplo, o carro dos teus sonhos, né? Aquele carro que você sempre sonhou desde criança, por exemplo, tá? Você pegaria esse dinheiro e aplicaria mais, teria uma renda extra, reaplicaria os dividendos. Mas imagina que você não precisasse arrumar um outro trabalho para isso. Aguentar, por exemplo, mais um chefe, ter uma dupla jornada de trabalho de 12, de 14 horas por dia. O que você faria com esse tempo extra? Você conseguiria botar teu sono em dia, principalmente? Teria mais tempo para os teus filhos, por exemplo, para ter uma qualidade com o teu cônjuge,
com a família? Será que o estresse, essa falta de tempo que você tem, acabaria? E as consequências também, melhor, né, desse estresse também cessariam? Porque às vezes com essa falta de tempo a gente tem outros problemas, né? A gente tem, por exemplo, um problema de insônia, a gente tem que tomar algum tipo de remédio controlado. Cara, a rotina de mercado financeiro é muito pesada, tá? Então, eu provavelmente entendo também o que você está passando, tá? Então, pessoal, tendo um fluxo de pagamento, sabendo quanto vai cair na tua conta, tá? Ou seja, janeiro vai cair dividendo e juros sobre capital próprio, fevereiro vai cair juros sobre capital próprio e dividendo e amortização. Isso é muito bom, tá? Isso dá uma tranquilidade pra gente. Isso sem você ter que perder, como eu falei, uns bons anos estudando, sem você ter que perder dinheiro, tá? Porque quando você deixa de gerar renda, você perde dinheiro, tem um custo de oportunidade ali. E principalmente os erros, tá? Tomar prejuízo num erro que você fez ali sem ser do teu tamanho. Um prejuízo sem confiar, né, no que você está fazendo ou confiando em alguém. Será que você vai perder mais do que você pode por uma decisão precipitada? Pensa bem nisso, tá? Às vezes tomar uma decisão errada ali com um dinheiro que você não pode perder é a pior coisa do mundo, cara. Assim, você vai tomar um crédito, você vai ficar endividado, é muito complexo, tá? Eu tenho o método completo aqui, RMI, tudo bem? Um treinamento completo, justamente de tudo que eu falei aqui, dessa entrega mensal. É um treinamento que pode mudar a tua vida, tá? É um treinamento que vai mudar, principalmente a tua cabeça, a maneira de você ver os investimentos. Você vai entrar muito mais nesse mérito do que é cada coisa e vai entrar muito mais dinheiro na tua conta. Mas espera que você não precisa ser nenhum expert, como eu te falei, para fazer isso, tá? O treinamento RMI completo, ele tá em R$ 49,75 por mês, por 12 meses, tá? Com ele, você vai ter acesso vitalício, ou seja, conteúdo para sempre relacionado à atualização. Você vai ter um suporte direto, com respostas até em 48 horas, minha e da minha equipe. Encontros mensais para tirar dúvida. Eu vou disponibilizar os 11 e-books que eu tenho da minha consultoria, da Hedwig. E, cara, como eu acredito muito nisso, você vai ter 30 dias de garantia e 3 meses para implementar o método. Se você não conseguir implementar nesses 3 meses, os próximos 3 meses você vai ter uma consultoria comigo, para eu conseguir criar um fluxo mensal na tua conta. Se depois de 3 meses nessa consultoria comigo você não quiser mais, eu devolvo o teu dinheiro, tá? Ou seja, 30 dias condicionais, tá? Assistindo todo o curso, depois 3 meses comigo. E se você não gostar, se eu não conseguir criar o fluxo para você mensal na tua conta, eu devolvo o teu dinheiro sem problema nenhum, tá bom? Com o método RMI, a gente vai conseguir ter acesso a 3 etapas que eu comentei, tá? Então a gente vai ter o entendimento dos investimentos, a gente vai ter a montagem de carteira e a gente vai ter uma renda todo mês. Pessoal, como eu falei, eu tenho aqui 4 certificações da Ambima. Eu fui aprovado nessas provas. 3 delas com menos de 10 mil pessoas no Brasil. O custo disso, como eu também falei anteriormente, foi R$20 mil, tanto das provas quanto da aprovação. O tempo gasto foi de 6 anos e alguns prejuízos em conta para conseguir consolidar tudo nas aulas. Além disso, foram mais de 2 mil clientes. E se somando a gestão de cada instituição que eu tive, foi mais de 1 bilhão, com B mesmo, tá? Bilhão geridos de patrimônio. E várias reuniões também com gestoras, com bancos, com corretoras, para pegar as melhores informações para os meus clientes. Esse foi o custo que eu tive para me tornar um profissional, o profissional que eu sou hoje, tá? E como eu disse, você não precisa ter esse custo. Você vai precisar ter, basicamente, a disposição, né? O interesse de pegar o curso. Você não vai precisar ter as certificações, que eu tive, nem ter um ticket médio de 1 milhão, por exemplo, para assessorar as pessoas, tá? Você vai ter uma transformação real. No primeiro mês, você vai dominar os fundamentos e identificar as oportunidades na tua carteira atual. No segundo mês, você já começa a aplicar o método RMI, gerando os primeiros pagamentos. No terceiro mês, vai ter um fluxo mensal já consolidado, uma confiança para expandir e otimizar ainda mais. E no quarto mês, você vai ter uma renda consistente, tá? Com tranquilidade financeira, uma renda passiva na tua conta, o que vai, como eu falei, mudar a tua vida e a tua concepção relacionado a investimentos, tá bom? Pessoal, os últimos lugares da turma estão sendo agora, né, disponibilizados. São 50 vagas para eu conseguir garantir a qualidade no atendimento
E o suporte individualizado, suporte personalizado também, 48 horas, como eu disse anteriormente, para tirar as tuas dúvidas. E a próxima turma só vai ser daqui a 4 meses, para justamente seguir aquele cronograma que você viu no slide, né? Aquele passo a passo para a pessoa ter uma consistência por si só e conseguir sim aplicar. Agora, se você deixar de pegar um Uber por mês, tá? Ou aquela fugida também na dieta, na quinta-feira que você dá quando come um Mac, por exemplo, você vai conseguir, com um custo menor que isso, ou seja, de R$ 49,75, melhorar a tua vida financeira, cara. Ter um resultado mensal, uma renda mensal, um salário extra todo mês sem você ter que trabalhar. Sem você ter que fazer nada mais, sem aguentar outro chefe, por exemplo, tá? Aí você usa esse dinheiro que você vai ter extra, deixa de pegar o Uber Flash e vai pegar o Uber Black, tá? Por você ter mais dinheiro. Ou mudar um Mac para um restaurante bacana, por exemplo, fazer uma surpresa para alguém. Só cuidado para não fugir tanto da dieta assim, tá? Com esse dinheiro que vai entrar extra na tua conta. Porque você vai ter mais dinheiro para gastar agora. Pessoal, depois que você escutou tudo isso que eu falei, você vai ter algumas opções, tá? Você pode pegar o que eu falei e tudo o que você compilou e escreveu, enfim, e começar a buscar por conta própria, tá? Começar a fazer um estudo sobre ações e seus pagamentos para destrinchar qual seria melhor, qual seria pior. Buscar um conhecimento sobre crédito para entender de renda fixa, se expor a risco desnecessário, por exemplo, se você errar na exposição, já que a renda fixa também pode ter um risco, tá? E perder um tempo longo para fazer isso, dias e mais dias para fazer isso. Você pode também escutar tudo que eu falei e ignorar e continuar por conta própria e ver se a tua estratégia por si só vai dar certo ou não. Mas nesse caso, a culpa também não vai ser mais do ensino brasileiro, né? Nem de alguma falta de informação de familiar, nem de algum especialista de investimentos, que não é muito bem especialista, mas ele te ajuda ali uma vez a cada 3 meses e manda uma recomendação. Não aprender agora é uma escolha única e exclusivamente tua, tá? Ou você pode seguir o método RMI, que vai te dar, sim, um corte de caminho. Vai te dar uma maneira mais simples de fazer isso, sem você perder tanto tempo, ou enfim, ter que aprender algo novo muito complexo, ou sem ter que aprender algo novo muito complexo, ou conseguir chegar em um resultado similar, tá? Buscando esse resultado similar, no caso. Então, pessoal, eu vou deixar um botão aqui abaixo, tá? Para você se inscrever. Clica no botão, se inscreve no curso, na consultoria, e eu te espero no outro lado, tendo uma renda mensal todos os meses, sem você ter que trabalhar. Muito obrigado pela tua atenção e fico à disposição por aqui.